Diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Eu sei, ninguém almoçou ainda, mas pelo adiantado da hora... Boa tarde, candidatas e candidatos. Boa tarde, família das candidatas e dos candidatos. Boa tarde, amigos das candidatas e dos candidatos. Boa tarde, mesa. Muito boa tarde, muito bem-vindo, PMN. Muito bem-vindo, Lucas Albano. Talvez os candidatos já tenham ouvido a pergunta assim, mas você é louco? Eu ouvi muito. Você é louca de querer ser vereadora? Por quê? Pra quê? Você já é jornalista, você já é apresentadora, você é louco? Para ser candidato a vereador, para ser candidato a prefeita, para ser prefeita, tem que ser muito lúcido. E um pouquinho maluco também. Porque não é fácil. E no PPS, a gente não procura o caminho mais fácil, se ele também não for o que bate com os nossos valores e com os nossos princípios. Então, se o PPS me fez o convite dizendo que eu era o problema que o PPS queria ter, eu gosto muito da forma como o PPS não foge das dificuldades, não foge dos problemas. Posso cantar de novo? Vocês me ajudam? Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você. Em tudo que eu faço existe um porquê. Eu sei que eu nasci pra saber o quê? E fui andando sem pensar em voltar e sem ligar para o que me aconteceu. Um belo dia vou lhe telefonar para lhe dizer que aquele sonho cresceu. No ar que eu respiro, eu sinto o prazer de ser quem eu sou, de estar onde estou. Agora só faltam vocês. Portanto, se era só isso que faltava, não falta mais nada. São tantas pessoas aqui, candidatos e candidatas, parentes, amigos, vizinhos, apoiadores, com tantas biografias diferentes, todo mundo muito disposto, muito decidido, não digo a dar sangue, tomara que não chegue a tanto, mas a dar o seu suor, a perder horas de sono, horas de convivência com a pobre da família. Família é melhor ir junto nos eventos, viu? Senão vai ficar difícil encontrar o candidato nesses próximos meses. Gente muito disposta a dar o seu talento, a sua voz, para vir para cá como detentor de um mandato parlamentar nesta casa, nesta Câmara Municipal de São Paulo, que certamente não dá conta, hoje em dia, dessa variedade de histórias, de origens e de perfis. E o exemplo mais fácil, mais visível, é a quantidade de mulheres aqui nessa casa. Às vezes até as pessoas ainda se confundem e falam que os direitos das mulheres estão lá incluídos nos direitos da minoria. A gente é maioria, viu? Por pouco, mas é. E nas casas parlamentares, em geral, nós somos 10% do total, não varia muito disso. Então, é óbvio que a gente precisa, por exemplo, de mais mulheres no parlamento. Não porque as mulheres são melhores do que os homens. Muito obrigada, a gente ouve esses elogios, mas não é por isso, não. Mas é porque precisa que haja um equilíbrio maior. Porque os homens e as mulheres têm características inatas diferentes, têm características construídas ao longo da história, ao longo, né, da cultura, de como ela se desenvolveu, e a combinação dessas duas coisas é muito boa. Então, as mulheres, pela característica inata, ou porque foi assim que a humanidade se desenvolveu, as mulheres têm de dar conta de várias coisas ao mesmo tempo.
É um filho no colo, o olho no outro ali, o leite no fogão não pode derramar, não é bem a minha especialidade. Mas eu, em geral, consigo dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. E as mulheres que têm de reagir prontamente, quando o filho está prestes a tentar engolir uma moeda, ou sair correndo para o meio da rua, aquele gemido assim no berço, né? E a gente já pula, e as mães têm de pensar no longo prazo. Cuidar do filho hoje e pensar no que ele come hoje, o que ele aprende hoje, para saber quem ele vai ser amanhã e depois. Então a gente, que também em sociedade, né, ficou encarregada do cultivo, os homens saíam para caçar e a gente ali plantando, e que, né, tem a responsabilidade da gestação, de se doar durante 9 meses. Então isso é nosso, isso é inato, e essa combinação disso com as características masculinas produz uma sociedade muito mais equilibrada e muito melhor. Mas não é por isso, não é porque eu sou mulher, não é porque eu tenho aquelas 3 filhas com uma paciência quase infinita. Cadê a outra filha que sumiu? Adoro aparecer, adoro, especialmente quando eu faço assim. Não é por isso, não é porque eu sou mãe, não é porque eu sou mulher, que eu quero ser prefeita de São Paulo, mas é porque eu fui jornalista e me enfiei em tudo quanto é canto dessa cidade, já fui voluntária inúmeras vezes em tudo quanto é canto dessa cidade, já fui vereadora aqui, e sei bem como pode ser difícil, pode não ser, mas se a gente, como nosso líder aqui da bancada, líder de si mesmo a essa altura, mas se a gente não abre mão de alguns princípios, a vida na Câmara fica bem mais difícil e a gente tem orgulho dessa dificuldade. Eu fui também subprefeita e, como diz a Lilian, tinha que ser um estágio obrigatório para prefeito, ser subprefeito, nem que fosse por 6 meses. E eu sou usuária, como já foi dito aqui várias vezes, de inúmeros serviços públicos. Eu sei o que é pegar o ônibus e ter que passar na roleta com uma mochila nas costas. Eu sei o que é usar o metrô, o trem da CPTM. Quando eu saio de carro, eu dirijo. Quando eu preciso parar, eu sei que saco tentar achar onde está vendendo, onde acho de um cartão de zona azul. Eu dirijo a minha moto, eu pedalo a bicicleta e eu ando por aí pelas calçadas e pelos cruzamentos. Eu estudo a cidade, eu adoro, eu não me canso de aprender sobre política urbana, sobre administração pública de um modo geral. E eu escuto as pessoas que têm as experiências que eu nunca vou ter. Eu não sei como é ser guarda civil metropolitano, mas eu escuto os servidores, eu escuto os cidadãos. Vocês que já tiveram a oportunidade, sabem que eu escuto os nossos candidatos, eu escuto as suas comunidades com o maior interesse. Eu escuto o presidente da NTP, os especialistas em trânsito, e eu escuto o funcionário da CET também, porque são coisas que eles podem ajudar, que eles podem contribuir com a gente. E eu amo essa cidade. Amor é uma palavra tão, né, usada com uma liberalidade louca. Eu amo essa cidade e eu quero que as pessoas todas dessa cidade tenham a possibilidade de amá-la também. Amá-la ficou cacofônico, né? De amar a cidade também, que é esse pedaço de chão que é nosso no planeta. Esse pedaço de terra e de água, de ar, de vegetação, de construções e de gente. E de muita gente. Para essa nossa gente, a cidade tem que ser mais saudável, mais educadora. Não pode ser uma cidade que irrita ou que enlouquece a gente às vezes. Não pode ser uma cidade que dificulta para quem é honesto e quer fazer as coisas direito e que facilita muito para quem quer fazer de qualquer jeito. Não pode ser uma cidade injusta, uma cidade desigual, uma cidade desequilibrada. Tem que ser uma cidade agradável, acolhedora, amigável, amigável desde as crianças até os idosos, amigável para os brasileiros de tudo quanto é canto, amigável para os estrangeiros de tudo quanto é canto, amigável para as pessoas de todo formato de corpo, toda cor de pele, toda crença, toda religião, toda cultura,
As pessoas de qualquer orientação afetiva, sexual, sem distinção, amigável para os pedestres e para os ciclistas, amigável para quem executa um trabalho braçal e muito valoroso, para quem executa um trabalho intelectual importante, uma cidade amigável para as árvores, para as flores, para os animais, uma cidade inteligente, uma cidade sustentável. Para isso a gente precisa tomar algumas ações, precisa dar conta de algumas ações imediatas, urgentes, algumas até mais fáceis de executar. A cidade foi sendo impermeabilizada ao longo dos anos, a gente está cansado de saber e identificar agora como que a gente pode desimpermeabilizar a cidade, quantos telhados verdes a gente pode fazer, começando nos prédios da administração pública, para dar o exemplo, despoluir os córregos. É como se tivesse um incêndio, quando a gente mobiliza todas as forças para aquela emergência, é tratar isso como emergência absoluta. Assim como o fato de algumas pessoas não conseguirem ler ainda, depois de muito tempo de vida, e precisarem escrever num papelzinho o nome do ônibus, para comparar com ele quando está chegando no ponto. Ou pessoas mais jovens até, que sabem ler, só não sabem compreender aquilo que elas estão lendo. E eu vou um pouco na contramão, o que é assim, uma teimosia minha. Todo mundo se apresenta como novo. Tudo é inova, o homem novo, eu sou o novo. Então tá, eu sou experiente. Por causa mesmo dessas vivências todas que eu já tive e que nenhum dos meus adversários, dos meus oponentes teve ou tem. Alguns até vão dizer, já andei muito de ônibus nessa cidade, faz tempo, né? Então eu tenho várias experiências que reunidas nenhum dos nossos oponentes terá. A gente precisa fazer com que um lugar chamado Parque Novo Mundo, alguém aqui é de lá? É logo aqui. Tratado, foi do PMN, muito bem-vindo. Parque Novo Mundo é logo ali, logo ali. Tratado como se fosse o fim do mundo. Ainda outro dia caiu um carro, não foi? Num córrego ali, perto da casa dele. O Parque Novo Mundo tem de ser um lugar decente. Tem que ter creche e é para já, e se a prefeitura não conseguir oferecer vaga nas creches gratuitas, então ela não pode dizer para aquelas mães, enquanto você está na fila, se vira. Se vira. Pega aquela plaquinha ali, toma-se conta de criança e vê lá e paga e torce para que dê tudo certo, né? A gente precisa consertar já o site da prefeitura, que precisa ser mais amigável, como a própria cidade precisa ser. A gente precisa reformar as quadras e os campos de futebol na periferia, com poder público, para que não fiquem dependendo sempre do favor de alguém. Que bom que tem gente para ajudar, mas não precisa ficar precisando de ajuda esse tempo todo. A gente precisa trocar os computadores, para que nem o funcionário do lado de cá do balcão e nem o cidadão do lado de lá do balcão enlouqueça esperando que caiu o sistema pela 10ª vez. A gente precisa dos prédios agradáveis para se trabalhar, desde a escola até o prédio da subprefeitura, até qualquer repartição pública, que as pessoas não morram de calor no verão, de frio no inverno. A gente precisa marcar para já, fazer agora, as consultas que estão marcadas para daqui a 6 meses. Precisa fazer agora os exames que estão agendados para daqui a 4, 5 ou 6 meses. A gente precisa trocar as lâmpadas queimadas. A gente precisa instalar faixas de pedestre, lombadas eletrônicas, que as pessoas tanto pedem nos consegues. Porque, embora a gente tenha bastante medo de assalto, agora tem arrastão nos restaurantes dos jardins, o trânsito causa muito mais vítimas, vítimas fatais, vítimas com sequelas para o resto da vida, causa muito medo e insegurança. E a gente aí implorando por uma lombada eletrônica. E a lâmpada queimada, seja no farol, seja no poste da rua. A gente tem que ter guias rebaixadas em todos os cruzamentos. A gente tem que ter informação no ponto de ônibus, dentro do ônibus. A gente tem que fazer estudos sérios de impacto de vizinhança, dos empreendimentos privados, dos empreendimentos públicos. A gente tem de construir de maneira colaborativa e sinalizar rotas para as bicicletas. A gente tem de trocalizar os corredores de ônibus, fiscalizar o serviço para que nenhum idoso faça sinal 3 vezes para o ônibus e os 3
passem direto. A gente precisa melhorar a oferta de ônibus à noite, no fim de semana. A gente precisa garantir que o funcionário da CET tenha protetor solar para trabalhar ao ar livre. Precisa criar mais academias ao ar livre para permitir que as pessoas tenham uma atividade física que faz bem para a saúde delas. Precisa tirar, no mínimo, do chão a pessoa em situação de rua. Precisa melhorar os convênios com as creches, que às vezes querem oferecer mais vagas, têm condições de oferecer mais vagas, mas onde tinha uma possibilidade de 120 vagas, a prefeitura só tem o convênio por 40. Diante de um déficit que a gente tem hoje, isso é um problema sério de São Paulo, do Brasil, desperdiçar o que a gente tem. A gente precisa criar espaços para as pessoas serem ouvidas, não pode depender só da boa vontade da prefeita, porque a gente tem de dar ouvido, sim, aos professores, aos pais, aos alunos, à merendeira, aos funcionários todos da escola, aos médicos, os enfermeiros, os usuários, aos dentistas, aos AGPPs, às assistentes sociais, os usuários do albergue. Então, tem de ser criadas, garantidas, formas de participação de verdade, que não sejam lugares só para as pessoas fazerem reclamações, para as pessoas fazerem reivindicações, mas que elas participem mesmo das soluções da cidade e de resolver os dilemas, os conflitos de interesse que a gente sempre tem. A gente tem que assegurar que as pessoas que são maioria na nossa cidade, que são aquelas que não têm renda assim tão alta, possam morar na parte boa da cidade, onde já tem coleta de lixo porta a porta, onde já tem os equipamentos de cultura, onde já tem muito mais linhas de transporte coletivo, onde tem muito mais oportunidades de trabalho, onde o metro quadrado custa muito caro. O que acontece? A cidade melhora, novos equipamentos são construídos, o preço do metro quadrado dispara. O prédio novo é de alto padrão, pode ter 45 metros quadrados, mas é caríssimo. E, ao mesmo tempo, os imóveis mais antigos, mais modestos, já não são acessíveis. Quem quiser alugar uma kitnet aqui no centro vai pagar R$1.000 de aluguel. Então, o poder público tem de agir decisivamente para que a cidade boa não seja só para quem tem mais dinheiro. E que não haja cidade ruim. Cidade Dutra, cidade Ademar, cidade Líder, cidade Tiradentes, a cidade toda tem de ser boa para todas as pessoas. E a gente tem o que precisa, porque a gente tem conhecimento em São Paulo, a gente tem talento e tem disposição. E às vezes a gente desperdiça a disposição que as pessoas têm. A pessoa que quer ajudar, quer adotar uma praça e a prefeitura torna o caminho um labirinto terrível. Quem quer ajudar, às vezes acaba desistindo. A gente tem inteligência e com inteligência e melhorando os serviços, a gente tem recurso, que também muitas vezes é mal gasto e, portanto, desperdiçado. Quando a gente faz melhor, a gente pode fazer mais. A gente tem cérebro, a gente tem estômago para isso, mas não engole qualquer coisa. A gente tem músculo, tem sangue frio às vezes, tem sangue quente outras vezes, a gente tem braços, a gente tem olhos atentos e ouvidos sensíveis, a gente tem adrenalina, a gente tem calo, a gente chora e fica arrepiado, a gente dá risada junto, a gente lembra de algumas coisas e tem saudade, a gente lembra de algumas coisas e não tem saudade, a gente sonha e transpira. A gente inventa ou a gente copia, sem nenhum problema. A gente continua ou a gente muda. A gente fica indignado e a gente acredita. Acredita que é perfeitamente possível fazer de outro jeito, ou fazer do nosso jeito, para que essa cidade seja mesmo uma cidade legal para se viver, uma cidade que já é assim para algumas pessoas, e tem que ser assim para todas as pessoas. Eu conto muito com vocês, vocês contem muito comigo, e quem foi que disse que isso é maluquice?